Boa noite, rapaziada, tudo bem? Vamos falar do nosso peixão aí. Vitória contra o Guarani. Mais uma vitória na Série B. Santos nadando de braçada na Série B tranquilamente, jogando muito bem. Apesar de ser um pouquinho moroso nos começos dos jogos, mas de modo geral tá sobrando, né? Primeiramente, dá o like aí pra gente, pessoal. Compartilha o vídeo. Siga no nosso canal e no Twitter também, @EzioLeandroMar. A gente fazer mais conteúdo. Falando do jogo, do nosso peixão. Começou o Guarani dominando mais as ações da partida, né? Tanto é que teve uns 4, 5 escanteios aí seguidos, mas nada que assustasse. Fora aquela jogada do Luan Dias, que sobrou sozinho. Ele deu uma bomba na trave. Se é um jogador qualificado, ele tira do goleiro, né? A grande diferença do jogador técnico é essa. Por isso que o Luan Dias nunca poderia ter jogado no Santos, né? O gol daquele tamanho, o cara dá uma bomba daquela. Meu, é só tirar do goleiro. Aí, enfim, o Santos não tem nada a ver com isso. E como não tem nada a ver com isso, quando teve a oportunidade, aí o Juliano, que estava sumido no jogo, deu uma pifadinha maravilhosa pro Guilherme, que bateu de esquerda de primeira. E assim, ali você vê que o jogador tá com confiança lá no alto, né? Se é um outro jogador, para a bola, tenta cortar ou tenta fazer outra coisa. Bateu de primeira na confiança. O que falta pro Morelos, né? O Morelos, já vamos entrando na questão do Morelos. Eu acredito que ele participou bem do jogo, tá? Participou bastante, ele vinha vir buscar a bola. Mas você vê que aquela bola que ele deu aquela furada bizonha é a falta de confiança do jogador. Ou ele não entendeu que o Juliano abriu as pernas para ele. Mas você vê que ele baixa a cabeça e chuta. Mas assim, é uma coisa ridícula, né? A grande questão do Morelos, se ele tivesse vindo lá da Europa, o Morelos veio para ganhar 50 mil. A expectativa é outra, é uma coisa. Agora o cara veio para ganhar 900 mil reais. E aí não mostra nada. E depois, até 450 mil. E o cara mal fisicamente. Tecnicamente é muito fraco. Muito ruim tecnicamente. Isso é o Morelos. Mas enfim, o importante é que ele fez o gol também. E tem que mostrar, já que tá lá, tem que colocar esse cara pra jogar, pra que um dia que venda esse cara aí logo. Entendeu? Eu torço pra que ele vá muito bem. Mas eu acredito que tecnicamente é difícil, né? Ele dá umas matadas de bola estranhas assim, bem complicada, viu? Enfim, aí depois do primeiro gol, o Santos abriu a porteira. Aí o Santos dominou o jogo tranquilamente. Aí o Guarani já se perdeu. Até fez um jogo digno. O Guarani com um técnico novo lá, o Júnior Rocha, né? Que estreou. Não estreou muito bem, né? Mas é isso. Aí no segundo gol, uma triangulação com o Morelos. O JP Sherman, que chuta pra área. A bola sobra pro Pituca, merecedor, faz um gol de fora da área. Com a ajuda do goleiro. Que o goleiro também, esse goleiro do Guarani é horroroso. Mas assim, o cara é reserva do Vladimir, né? Então a gente já vê qual que é o nível do goleiro, né? Não dá pra esperar muito. Ele falhou no segundo gol. Não acreditei. A bola do Pituca foi uma bela batida, mas a bola era defensável. Se fosse um goleiro mais qualificado, pegaria. E no terceiro gol também, no segundo tempo, a mesma coisa. Entendeu? A bola na mão dele. Soltou o Morelos Solé e fez o terceiro gol. Teve o terceiro gol anulado do Gil, de forma bizonha. O juiz bizonho, horrível. O cara não pode dar um impedimento daquele. Pô, a bola sobrou pro jogador do Guarani e ele tava com o domínio da bola. É diferente, tanto é que no segundo tempo teve uma jogada parecida.
que ele deu impedimento. No começo do segundo tempo. Que é diferente, a bola bateu tão rápido, foi e voltou. Aí sim impedimento. Ali o cara tinha o domínio da bola. O cara que errou o domínio. E gerou uma nova jogada. Até o Arnaldo César Coelho estava falando no Twitter sobre isso. Não, é um lance bizonho. E o pior de tudo, que o cara ficou 5 minutos pra ver o VAR. Depois ele dá mais 3 minutos. Ou seja, ele nem contou os 5 minutos. Se perdeu, foi pra um lado, depois foi pro outro. Uma coisa ridícula. Mas o que esperar? A Série A, só erros crassos. Imagina os juízes de Série B. Não tem muito o que esperar, né? Desses juízes. O pênalti do segundo tempo, uma coisa também ridícula. Até o Dodô comentou. Ele só deu porque ele tava com pena do Guarani, não sei o que aconteceu. O Bituca não faz absolutamente nada. Tanto é que os jogadores do Guarani nem falam nada. Os caras nem reclamam. Tão feio que é. Foi absolutamente nada. Enfim, isso é uma coisa recorrente no futebol brasileiro. Se os caras não mudarem isso, eu não sei onde vai parar o futebol brasileiro. É uma coisa feia de se ver, viu? E é trabalho de espetáculo, né? Que já não é lá essas coisas por causa do nível dos jogadores. E o juiz aí pior ainda. Então assim, complicado. Aí já falando do quarto gol. Antes eu quero falar daquele chute maravilhoso que o Xermão deu, né? Que o goleiro deu uma manchete para escanteio. Xermão cada vez mais titular, né? Não tem nem o que falar do Xermão. Espetacular, né? O quarto gol foi uma triangulação do Guilherme com o Juliano. E o Juliano, do jeito que ele gosta, ele falou isso em entrevista, que ele gosta de pisar na área. E deu um tapa. As pessoas criticam muito o Juliano. Só que quando o Juliano tá em campo, nos jogos do Santos, dificilmente sai perdendo. É só você ver os jogos. E outra, ele jogou 10 jogos esse ano. Fez 3 gols, é isso? Pô, 3 ou 4 gols. E tem 2 assistências. Então assim, os números é bom. Ele tinha vindo de uma lesão meio complicada. E quando ele pifou uma bola hoje e fez um gol. Não precisa vir muito. Só que se o cara tocar na bola na hora certa, no momento certo, ele vai fazer isso. É um jogador extremamente técnico. Não tem que nem questionar. Quando o Juliano tá em campo é uma coisa, sem o Juliano é outra. Tanto é que quando o Casares entrou, já mudou a característica do time. Então a torcida do Santos ela tem que ter paciência e entender o jogo quando o Juliano tá. Ele não vai dar espetáculo, não é isso. Mas é um cara que ele é muito funcional. E ele é um cara inteligente. O gol foi de inteligência tremenda. Ele viu o goleiro, levantou a cabeça e deu um tapa. Coisa que o senhor Luan Dias do Guarani não fez. Essa é a diferença. O gol é daquele tamanho. Ele tem que só dar o tapa do lado. E o Guilherme, assim, o Guilherme tá jogando demais. Nos 12 primeiros minutos ele teve uma chance que ele chutou longe. Depois o Otero cruza uma bola. Ele cabeceou, errou. Mas assim, participativo, ativo no jogo. Joga demais. O Guilherme tá vindo muito bem mesmo. E ele só tá crescendo. No começo ele tava tendo aquelas tomadas de decisão errada e tal, mas agora tá fazendo certinho. Acho que ele ouviu essas críticas e tá fazendo certo. Todas as jogadas certas, objetivas, né? Um belo jogador. Vai ser difícil alguém tirar a posição dele, hein? Se ele continuar desse jeito, porque é um jogador muito regular, né? E o Guilherme, ele é um atacante moderno hoje em dia. É aquele cara que joga na ponta, mas ele recompõe muito bem. Coisa que o Soteldo, gosto muito do Soteldo. O Soteldo é muito mais técnico do que ele, sem dúvida. Só que o Soteldo já não faz isso. Então, pro futebol moderno, você fica com a menos. É complicado. Né? E falando mais dos jogadores, JP Sherman eu já falei. O João Paulo não teve trabalho nenhum. Mas a gente precisa observar as coisas. Não é pegação de pé. Mas assim, ele teve 3 bolas que ele chutou na lateral. Ele precisa aprender ou ele precisa treinar a questão de saída de bola. Hoje no futebol moderno, o goleiro com uma saída de bola boa faz diferença. Eu estava assistindo Botafogo e Bahia na Série A.
Ou o John, ele vem construir no meio. Eu não tô dizendo que eu quero o John, não. Eu tô só citando o goleiro e o John jogou no Santos por um acaso. Mas eu tô citando esse jogo, que é um jogo próximo que aconteceu e que teve isso. Do goleiro construir a jogada. Você tem um a mais. E o João Paulo, ele não faz isso. O time tá ali, montado, tudo certinho, tocando a bola. Aí ele pega a bola e dá na lateral e não passa nem do meio campo. Ele precisa treinar isso. Não teve trabalho com a defesa do Santos. O Joaquim e o Gil, eles ganham todas por cima, não tem jeito. O Joaquim tem horas que dá uns brancos nele de querer dar chutão. Eu acho que ele precisa melhorar isso. Mas ele, com a presença do Gil, o futebol dele cresceu demais. E o Santos vai ser difícil segurar ele. Né? O Santos acabou de rejeitar a proposta do Botafogo. Ele essa janela de julho ele vai embora. O nível dele não é de nível de Série B. Um jogador novo, né, um zagueiro ainda, fatalmente vai sair. Acho difícil o Marcelo Teixeira segurar ele. O Escobar fez mais um jogo bem seguro, apesar de eu achar que o Souza vai ser titular. Eu cravo isso, eu acredito no Souza, mas o Escobar é uma grata surpresa. Jogador sério, não brinca, diferença do Felipe Jonathan. Essa é a diferença. É um jogador sério, argentino, um cara sério, sabe? Claro, tem que ter calma, é o segundo jogo do cara, mas ele tem demonstrado isso, segurança. Você viu a falta que ele fez no primeiro tempo, que ele tomou o cartão amarelo, o cara chega duro. É um jogador sério, gostei, chegou com personalidade e vai, vai ser titular aí por um bom tempo, apesar de eu acreditar no Souza. João Schmidt jogou melhor nesse jogo, deu passe pro primeiro gol pro Juliano pifar o Guilherme. Pituca acho que foi mais regular. Tava precisando o Pituca mais regular. Acho que ele tocou mais na bola dessa vez. E aí no segundo tempo o Carilli fez certinho. Começou a rodar o elenco. Precisa rodar o elenco. Ficou 10 dias esse time sem jogar. Colocou o Casares abaixo. Aí o time já caiu de rendimento natural, né? Patrick também tá um pouquinho abaixo ainda, falta ritmo, entrosamento, falta muita coisa, mas eu acredito que ele vai acrescentar muito. Eu quero que ele. Vamos esperar se ele tem vontade. Não tava com tanta vontade ontem, mas enfim. Não quero entrar nesse aspecto porque a gente também não sabe. É a estreia do cara, não dá pra saber. O William Bigode também tocou pouco na bola. Rainer também pouquíssimo. Rincon errou alguns passes. E depois que eles entraram, o time caiu. Mas depois deu um. Acho que eles entraram aos 17, começou as trocas, né? Mas depois que deu uns 35, as pessoas começou a controlar mais o jogo assim, tocar mais a bola, controlar mais, né? Mas foi um bom jogo do Santos. Eu falei no vídeo anterior que o Santos era favorito. E era mesmo. Não tem condição. O Santos, eu quero ver esse time do Santos com times um pouco mais qualificados. Um exemplo, o Goiás, pegar lá fora, vai ser um time mais qualificado. O Sport, o Novo Horizontino. São times um pouco mais qualificados que vai dar mais trabalho. Não é um time tão engessado quanto esses três que o Santos pegou. O Santos pegou três times que estão muito mal na tabela e não estão muito bem, né? Agora o Santos pega o Amazonas também, que está muito mal também. O Amazonas que veio da Série C para a Série B, trouxe alguns medalhões. Até o jogo foi preso aí no último jogo. Parece que já foi solto, inclusive. Tem o Sassá lá que machucou a virilha, não deve jogar. Tem aquele Patrick, lateral direito. Então, assim, é um time. O William Barbio, que jogou no Vasco. São jogadores aí que, na verdade, são ex-jogadores, né? Então o Santos tem tudo para ganhar do Amazonas também. Só que é outra atmosfera, é uma viagem longa. O Santos vai na quinta-feira. O calor lá é muito grande, a umidade, né? Então tudo isso faz diferença. Então o Santos, apesar que Santos é uma cidade bem úmida, né? Então o Santos vai ter similaridade em relação à questão da temperatura, né? Em relação lá a Manaus. Mas a questão é que é uma viagem longa. O Santos vai ter uma mini maratona, pega sábado o Amazonas, quarta-feira vai pegar a Ponte Preta, que veio de vitória de 3-0, mas a Ponte Preta é um time fraquíssimo, dá pro Santos ganhar tranquilamente. Tá? O Santos tem que se impor nesses jogos. Acredito que a torcida do Santos não vai poder ir para Campinas, porque jogos entre os times grandes com os times de Campinas não pode torcida, torcida visitante.
E depois no outro sábado o Santos pega o Brusque, que é o último jogo da punição total de torcida. Graças a Deus, porque jogar sem torcida é uma coisa horrorosa. O Santos não merece jogar a Série B mesmo. O Santos tá de passagem, que seja uma passagem breve, que não volte nunca mais. Porque é muito deprimente. Jogar segunda-feira sem torcida é uma coisa horrorosa. Eu tava até vendo o Quintino ontem, falou que até pra eles, que os jornalistas, até eles perdem, né? Dinheiro, patrocínio com essas coisas, porque a visibilidade é bem menor, né? É complicado. Mas enfim, o Santos está se impondo. O Carille aí, muito bem, ele já definiu que é esse time. O Carille na entrevista falou que Furk e Pedrinho não viajam, né? Vai tratar esses jogadores até recuperar totalmente. Aí você pergunta, pô, por que então ele levou ontem eles pro jogo? Então ele respondeu isso também. Ele disse que levou um sacrifício, ele quis dizer isso, que usaria o Furk ou o Pedrinho numa última situação se o Santos estivesse precisando de uma vitória, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que ele levou, e agora como ele fez os 9 pontos, eu acredito que ele vai dar uma tranquilidade maior para ele tentar recuperar esses atletas, né? E o Santos tem tudo para ganhar o próximo jogo, tá? É isso, pessoal. É a vitória do nosso Peixão, que tá galgando tranquilamente aí pro acesso, que continua dessa forma. E eu vou fazer um vídeo essa semana referente ao Amazonas, que é o próximo adversário do Peixe. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e fiquem com Deus.